Bom, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa mais um webinar, com um ligeiro atraso, que é o atraso que provocamos para deixar que aqueles que se inscreveram que possam ir entrando. E quando abrimos a janela, digamos, depois começam a entrar. Eu começo por agradecer, antes de mais, àqueles que são a razão de ser destes webinars, que é os que estão nas casas, cada um, e que se inscreveram porque têm interesse em assistir a estas iniciativas que a Ordem tem vindo a realizar. E depois, obviamente, que tenho que dirigir uma palavra especial àqueles que se preocupem em organizar os webinars e àqueles que são nossos convidados para oradores. E desde logo faço um agradecimento à Comissão de Especialização nas pessoas do engenheiro António Oliveira e do engenheiro José Aires Rocha. E, obviamente, ao nosso convidado, o arquiteto Pedro Barbosa, que é o diretor do Serviço de Segurança contra Incêndios em Edifícios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da ANPC. Uma coisa que fez muita confusão a muitos engenheiros, como é que convidávamos um arquiteto para falar destas coisas, mas nós estamos a falar com um especialista destas áreas. E, portanto, estamos a falar de segurança contra incêndios em edifícios, tem muito a ver com a concepção dos próprios edifícios, para além dos meios e dos sistemas de combate, mas com certeza que se o Sr. Arquiteto Pedro Barbosa não tivesse essas competências, nunca seria diretor de um serviço tão importantes na segurança contra incêndios da autoridade, em edifícios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu queria só vos dizer que este assunto é um assunto que tem uma longa história, que eu não vou contar, porque com certeza irão contar outros. Eu estou aqui para vos dar basicamente as boas-vindas, para agradecer a todos e para dizer duas ou três coisas que é o normal, que são as instruções como nós funcionamos nestes webinars, se bem que eu penso que a maior parte de vocês está muito habituado agora à plataforma Zoom e quiçá a outras, mas nós aqui temos um sistema que é, não vale a pena falar pelo bate-papo. Não vale a pena porque não vão ter respostas, ficarão cá, quando muito, para registro futuro. Tudo o que queiram perguntar ou para debate e questões, façam através da função Q&A, Questions and Answers, e aí podem pôr as vossas perguntas, porque haverá uma seleção daquelas que no período de debate, no final, que possam ser respondidas quer pelo orador, quer pelos nossos dois especialistas. E, portanto, façam-no através daí. Finalmente, para dizer que todos estes webinars se encontram gravados e estão disponíveis no portal da Ordem dos Engenheiros, onde está a hashtag Juntos Somos Engenharia, e, portanto, está lá sempre tudo colocado, onde poderão ouvir, quando tiverem disponibilidade, voltar a ouvir este, aliás, ou podem ouvir os anteriores, porque realmente houve muitas iniciativas de elevado interesse para os engenheiros e não só. Eu recordo que isto é um serviço que também prestamos à sociedade, porque isto é aberto a membros da Ordem e não membros, quem quiser. Felizmente também temos tido da parte de alguns órgãos de comunicação social o entendimento que vale a pena escutar estas iniciativas da Ordem dos Engenheiros, que aqui há pontos de vista, há explicações técnicas, há muita coisa que escapa ao comum dos cidadãos e, portanto, é com este sentimento de estarmos a prestar um serviço público, mas sobretudo um serviço à engenharia e à sociedade,
que eu reitero uma vez mais os agradecimentos aos nossos oradores e organizadores, e vou passar a palavra ao engenheiro António Oliveira, que será o primeiro orador. A todos, muito obrigado pela vossa atenção e até já. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Cumpre-me, nesta ocasião, começar por agradecer ao Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, a honra que nos concede de presença nesta sessão de abertura deste webinar, promovido pela especialização em Engenharia de Segurança. Naturalmente, agradecer também a disponibilidade do Sr. Arquiteto Pedro Barbosa para, mais uma vez, partilhar connosco experiências de conhecimento na matéria que vamos tratar, ao colega Carlos Rocha, da especialização em Engenharia de Segurança, que vai moderar esta sessão, e naturalmente a todos os presentes pelo interesse que esta iniciativa da Ordem dos Engenheiros manifestou neles, e dizer que este webinar se enquadra no contexto do novo ciclo de webinars designado por #Juntos Somos Engenharia, promovido pela Ordem dos Engenheiros neste tempo, diria, de exceção que todos vivemos. Nesta oportunidade, gostaria de dirigir duas breves palavras introdutórias a todos vós. A primeira, relativa à motivação da especialização em Engenharia de Segurança para esta iniciativa, a qual... Engenheiro António Oliveira, cuidado, sim? O micro está a tocar provavelmente no micro e portanto está-se a ouvir assim com alguma interferência. Sim? Sim, está bom. Agora está bem? Está melhor, obrigado. Dizia que duas breves palavras. A primeira, relativa à motivação da especialização em Engenharia de Segurança para esta iniciativa, a qual decorre do reconhecimento da importância e alcance dos regimes jurídicos da segurança contra incêndios em edifícios, a segurança e sustentabilidade da nossa vida coletiva, dos sistemas e património construídos, cuja segurança importa assegurar em permanência, envolvendo designadamente pessoas, património e valores intangíveis, e, naturalmente, do conhecimento do contributo da engenharia de segurança para esse desidrato. A segunda nota, para, digamos, a oportunidade que esta sessão encerra de obter esclarecimentos potenciadores de um melhor entendimento de aplicação das alterações introduzidas no Regulamento Técnico da Segurança contra Incêndios em Edifícios, decorrente da recente publicação da Portaria 135 de 2020, de junho, a qual, de alguma forma, constitui uma referência importante passados mais de 10 anos sobre a portaria inicial e que seguramente na intervenção que vamos ter o privilégio de assistir ficará demonstrado a abordagem de conteúdos, o papel da engenharia de segurança nas diversas dimensões dos projetos que estão subjacentes ao tratamento desse tema da segurança. Este contexto, e sem mais delongas, diria, formou possível que seja uma sessão para todos. Agradeço a atenção e dou a palavra ao colega Carlos Rocha para a continuidade dos debates. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar organizado pela Ordem dos Engenheiros, Comissão de Especialização da Engenharia de Segurança. Cabe-me a mim apresentar o nosso ilustre convidado, o arquiteto Pedro Barbosa, licenciado em Arquitetura, possui formação de elaboração de projetos e medidas de autoproteção pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, possui também diversas formações na área do desenho, da fiscalização e de obra e de ArcGIS. A sua atividade profissional começou em 1997 como quadro da Câmara Municipal de Lisboa, onde esteve primeiramente no Departamento de Ambiente e de Espaços Verdes até 2006
e posteriormente ingressou no Departamento de Proteção Civil, mais propriamente na Divisão de Planeamento e Operações. Entre maio de 2011 e até 2015 assumiu as funções de chefe de divisão de operações do Departamento de Proteção Civil, tendo depois transitado para o apoio às populações assegurado por esse mesmo serviço. Em setembro de 2017, até ao momento presente, é o diretor de Serviços de Segurança contra Incêndios em Edifícios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O nosso orador vai-nos apresentar as alterações introduzidas no Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio. Eu penso que a plateia está ávida e tem grande expectativa para o ouvir. Vou-lhe dar a palavra, sem não antes relembrar que as questões, como disse o Sr. Bastonário, devem ser colocadas na zona do Zoom, onde tem o Q&A. Outras questões que sejam colocadas no bate-papo serão ignoradas. Eu vou sistematizar as questões e depois, no final, no período de debate, após a apresentação do arquiteto Pedro Barbosa, pronto, haverá espaço para diálogo e para prestar os esclarecimentos. Arquiteto Pedro Barbosa, o nosso obrigado, em nome reitero os agradecimentos da Comissão de Especialização da Engenharia de Segurança e passava-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Gostaria antes de mais, como é evidente, em nome da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de agradecer o convite que nos foi dirigido. Já surge até na sequência da alteração ao regime jurídico. Infelizmente desta vez não o podemos fazer presencialmente como da outra, mas de qualquer modo não podíamos deixar de aceitar o convite que nos foi feito. Eu penso que já estarão a ver a apresentação. Acima de tudo, eu vou dar algumas notas relativamente àquilo que consideramos ser os principais destaques da recente alteração ao regulamento técnico, embora esta recente é apenas a sua publicação, porque ela já tinha sido trabalhada há alguns anos atrás. Aproveito também a ocasião para dar alguma informação relativamente a tudo o que tem sido a linha estratégica da ANEPC relativamente à segurança contra incêndio em edifícios, os próximos passos, o que estamos a fazer agora e aquilo que pretendemos vir ainda a fazer nos próximos anos. Falarei um pouco da legislação, das principais alterações do regulamento técnico, o anexo 2, que é uma das novidades, a documentação técnica complementar e as várias ações a desenvolver. Relativamente à legislação que saiu, eu tenho este quadro que depois será disponibilizado, um pouco para resumir tudo o que está a verde é o que está publicado, que está em vigor, e as últimas alterações que estão em vigor, que foram publicadas recentemente, estão a laranja. Neste momento o que temos a amarelo são documentos de portarias e despachos que regulam desde, por exemplo, da carga de incêndio modificada, que será publicado em breves dias, semanas, se tanto. Portanto, são diplomas que já estão para publicação ou em processo de publicação em Diário da República, portanto, é expectável a sua publicação a muito curto prazo. Aqui resumo, dentro daquilo que foi o nosso objetivo de rever e de publicar rapidamente todo o trabalho que estava já executado, portanto, desde todo o regime jurídico, o regulamento técnico, os diplomas de credenciação, agora também com a novidade de técnicos de primeira categoria de risco, por via da passagem de competências para os municípios e depois a credenciação das entidades, carga de incêndio, etc. E, portanto, todos estes diplomas vão regular, penso eu, nos próximos anos, esta área. Entrando na questão das alterações que foram executadas à primeira versão, à única versão que existe neste momento do regulamento técnico. Mantivemos os títulos até o 8º, condições específicas, o anexo 1 e, finalmente, a publicação do anexo 2,
que diz respeito aos recintos itinerantes ou provisórios. Era um anexo que já estava referido no regime jurídico, mas só agora irá entrar em vigor. Se verificarmos o número de alterações, portanto, temos várias alterações, grande parte ou quase totalidade das alterações foram trabalhadas há uns anos atrás, quando saiu, portanto, a primeira versão do regulamento, foram logo de seguida verificadas algumas necessidades de correções, de gralhas, de novas formas de fazer, e ao longo dos anos foi-se consolidando, e daí o ter sido produzido um documento que depois aguardou a publicação durante algum tempo. Se repararmos, os diferentes capítulos apresentam diferentes níveis de alterações e de correções. Se repararmos os equipamentos, as condições que diz respeito aos equipamentos e sistemas de segurança, têm 43 alterações, seguido das condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção. Portanto, foram as duas grandes áreas, e depois também nas utilizações tipo, nas específicas, mas foram as duas grandes áreas que sofreram ou correções ou atualizações. No entanto, esta percentagem de alterações, estamos a falar de 50% do regulamento técnico que foi mexido, digamos assim. Portanto, não foi todo o regulamento técnico, nem pouco mais ou menos, e destas alterações, 69% apresentam uma nova redação e cerca de 31% diz respeito a pequenas alterações, pequenas correções que eram necessárias executar. Entrando naquilo que são as principais alterações relativamente ao diploma 1532, eu vou colocando aqui do lado esquerdo o anterior, o que foi revogado, para comparar depois com este do lado direito. Apresentamos a primeira, tem a ver com as vias de acesso, a questão das vias de acesso, e esta é uma situação principalmente para centros históricos e também para as ilhas bastante importante, é a possibilidade de as vias de acesso serem aceites outras características que não aquelas que estavam que a rede viária apresenta, portanto, não sendo possível a sua correção, a correção da rede viária, podermos aceitar outras características de acesso, desde que se garanta a operacionalidade dos meios de socorro que dão resposta a essa determinada zona. Isto para os edifícios com uma altura não superior a 9, igualmente para edifícios com uma altura superior a 9 metros, portanto, é uma questão que é comum às duas situações. A questão das acessibilidades às fachadas, temos aqui algumas alterações. Por um lado, o número 5 ressalva a questão de se poder, dos pontos de penetração, poderem atingir direta ou indiretamente os caminhos de evacuação, algo que no anterior texto não estava mencionado. Por outro lado, a questão do número 7, apenas nos pisos com área superior a 800 metros quadrados terem pontos de penetração, no mínimo 2 fachadas acessíveis, excepto, é evidente, devido à inserção urbana, tal não possa ser cumprido. Portanto, temos aqui também uma situação de exceção. Relativamente aos edifícios situados nos centros urbanos antigos, onde, mais uma vez, a rede viária não possa ser corrigida, podem ser aceitos outras características de acessibilidade à fachada, desde que se garanta a tal operacionalidade dos meios de socorro. Relativamente a tudo o que diz respeito à disponibilidade de água, portanto estamos aqui dentro do artigo 12. Nos hidrantes exteriores temos também algumas alterações relativamente às cotas de nível. Se repararem antes, estávamos a falar entre os 60 centímetros a 1 metro acima do pavimento e, portanto, temos aqui uma alteração da cota de nível para 40 a 80 acima do pavimento. Isto para, no mínimo, que as bocas, os hidrantes exteriores, as bocas de incêndio ficam localizadas a uma distância não superior a 30 metros da saída, mas que façam parte dos caminhos de evacuação. Esta também é uma alteração à questão das dimensões e das dimensões das bocas e, portanto, vem também detalhar mais aquele que era o número 5, que era muito escasso em algumas situações.
é mais flexível, fica mais flexível principalmente para a colocação dos hidrantes para zonas de centro histórico, zonas antigas consolidadas. Relativamente ao artigo 12, disponibilidade de água, temos também aqui uma ligeira alteração, relativamente quer aos caudais utilizados. Enquanto antes tínhamos apenas um caudal de 20 litros por cada hidrante, máximo de 2, com a pressão dinâmica indicada de 150 kPa, mas aqui temos a diferença agora de diferentes caudais mínimos, para várias situações, em que na questão de também no número 8, se não existir a rede pública de abastecimento de água, para os edifícios de primeira, podermos os hidrantes serem feitos a partir de reservas de água, nomeadamente poços, tanques externos que abasteçam o edifício. Relativamente ao capítulo de comportamento ao fogo, isolamento e proteção, eu deixo aqui aquilo que são algumas notas. A principal, aqui temos a questão de pequenas correções que têm a ver com paredes não resistentes, era uma designação que tínhamos antes e que foi substituída por sem função de suporte, portanto isto verifica-se, e os pavimentos e paredes também resistentes é uma correção que se verifica ao longo de todo o regulamento, e temos depois aqui uma alteração também no que diz respeito à resistência dos elementos estruturais, a questão das utilizações tipo 2 a 12 da segunda, terceira e quarta categorias, que podem conter galerias sobreelevadas, embora com uma determinada área em função do piso no plano de referência. A questão dos elevadores, temos também aqui alguma clarificação relativamente às câmaras corta-fogo, que contém os elementos de combate, podendo ser essa câmara comum à via vertical de evacuação. Também era uma questão, por vezes, em determinados projetos, isto para edifícios de altura superior a 28, edifícios e projetos que apresentavam algumas dúvidas. No cálculo do efetivo surge a primeira grande diferença relativamente ao anterior regulamento. Antes tínhamos as crianças com uma idade não superior a 6 anos e baixou para 3 anos, portanto, digamos que o efetivo destes locais a criança não pode ter uma idade superior a 3, portanto, o limite será o 3. Há aqui uma diferença substancial, esta sim tem algumas implicações no desenho dos espaços. Aqui o que foi acrescentado na questão das distâncias a percorrer teve essencialmente a ver com a questão das circulações horizontais comuns nas segundas, terceiras e quartas do UT1 habitacional. No artigo 62, que diz respeito às portas, temos aqui a questão de uma clarificação, a utilização de ferrolhos e outros dispositivos de trancamento. É clarificado agora que tal é dispensado durante o período de funcionamento do estabelecimento. Portanto, era algo que aqui ficava um pouco na neblina, agora está aqui bem esclarecido. As restantes têm a ver com as questões de locais destinados, tratamento psiquiátrico, outros locais sem necessidade de acesso, portanto, desde que haja uma vigilância não permanente e a sua abertura imediata seja assegurada em caso de necessidade. Portanto, há aqui uma alteração. Antes tínhamos crianças ou adolescentes e, portanto, agora temos outra designação, neste caso retirada daqui, e ficou apenas o tratamento psiquiátrico. Esta aqui, relativamente à fechadura, portanto, havia uma exigência da fechadura, possibilitar a abertura pelo exterior, isto tinha a ver com o acesso dos meios de socorro. Este número foi revogado. Nas instalações técnicas não se verifica grande alteração significativa, tem apenas a ver com correções de texto. Na questão da sinalização,
Temos aqui algumas referências que vêm atualizar todas estas designações do 108 e os critérios gerais. Portanto, há aqui as designações às ISOs que são aplicáveis e também há a questão da detecção. Portanto, temos aqui a entrada dos sistemas. Esta também é uma alteração significativa nos sistemas de detecção via rádio. E, portanto, eu coloquei aqui, inclusive, as partes mais significativas da EN 54 que diz respeito a estes sistemas, sendo que ainda estamos a estudar se futuramente, até em termos de nota técnica, se valerá a pena detalhar mais a instalação destes sistemas, uma vez que será a grande novidade. Eles já eram aceitos em determinadas situações, principalmente de património, de edifícios classificados e situações muito pontuais. Desta forma, passam de facto a estar previstos e poderem ser instalados em qualquer situação. Depois, algumas notas relativamente a alterações que decorrem de alterações noutros diplomas, como noutros artigos, no caso das centrais, das fontes de energia, etc., a adaptação dessas alíneas a esta mudança de permissão relativamente aos sistemas sem fios. Portanto, o que tem a ver com a ligação das fontes de energia, ao que é que têm que estar instaladas, o que é que têm de garantir, neste caso tem a ver com o garantido da central de emergência, e, portanto, foi adaptação relativamente àquilo que existia antes. Relativamente aqui também às exigências em termos de controle de fumos, dou apenas algumas notas de algumas alterações significativas. Temos aqui a questão dos pisos situados no subsolo, desde que acessíveis ao público. Antes tínhamos uma área superior a 200 metros quadrados e agora temos uma área superior a 400, desde que possua um efetivo superior a 200 pessoas. Portanto, também é aqui uma das alterações. Aqui, na questão dos meios dos meios de intervenção relativamente aos extintores, é apenas um complemento. Portanto, antes tínhamos suporte e agora, até para colocar a legislação, aquilo que já era feito em muitos locais, temos um nicho próprio também, estas duas situações de colocação de extintor. Relativamente à redação do número 5, que tem a ver com o facto de termos mantas igníficas em complemento dos extintores, agora é dado aqui uma indicação, um pouco indo ao encontro até das normas produzidas entretanto, relativamente ao tipo de extintor que deve ser utilizado para óleos, gorduras vegetais, animais, etc. E, portanto, em complemento às mantas, é dada agora esta indicação sobre o tipo de extintor para os fogos da classe F. Aqui nas situações de alimentação, nas redes de incêndio armadas de tipo carretel, outra também alteração tem a ver com a incorporação do coeficiente de descarga K relativamente ao desenho, ao dimensionamento das redes. Antes tínhamos uma pressão dinâmica e o caudal instantâneo, temos agora uma aproximação mais real às necessidades dos edifícios, embora com determinados parâmetros e alterações também e possibilidades, como é o caso do caudal instantâneo que é possibilitado diferente do normal para situações de edifícios existentes, portanto o artigo 14A, embora indicando que tipo de coeficiente de descarga K do carretel deve ser utilizado e, portanto, baliza um pouco. Pensamos que esta intervenção, esta alteração terá essencialmente a ver com edifícios da primeira e segunda categoria de risco, terá aspectos significativos. Pensamos que virá possibilitar a dispensa de grupos nestas situações e, portanto, facilitar a construção desses edifícios. Dar nota que estas matérias vão estar, temos aqui a anotação, vão estar também desenvolvidas
na nota técnica 13 e 14, que vão ser publicadas em Diário da República, para entrar em vigor a partir do dia 1 de agosto, conjuntamente com as questões da central de bombagem, nota técnica 15, que visa dar cumprimento também ao número 2 do artigo 171, que tem a ver com o depósito das redes de incêndio. Portanto, estas notas técnicas descrevem com maior detalhe, elas foram preparadas com várias entidades e com as ordens e comissão de acompanhamento e, portanto, vão ser publicadas em Diário da República e têm caráter obrigatório. Relativamente aos sistemas fixos de extinção, temos aqui a indicação da nota técnica 16, portanto ela vai igualmente detalhar as situações em que temos que conceber, desenhar estes sistemas. Relativamente à utilização, temos aqui a correção da utilização tipo 12 da terceira categoria de risco, portanto era algo que estava em falta aqui nas utilizações que devem dispor de sistemas fixos de sprinklers, e a passagem do T2, da segunda categoria aliás, passamos para a terceira, para o T2, para os estacionamentos, com um ou mais pisos abaixo do plano de referência. Portanto, há aqui uma ligeira diferença relativamente à aplicação, à obrigatoriedade dos sprinklers. Na questão dos sistemas fixos de extinção por automática também temos, portanto, não há grande diferença. Há sim aqui o respeitar destes valores constantes do quadro, mas ou dos parâmetros que estão também na nota técnica. Portanto, antes havia o cumprimento apenas de tudo o que estava no quadro do diploma. Neste momento temos também a possibilidade de reportar para aquilo que vai ser o descritivo da nota técnica 15, que respeita às centrais de bombagem. Tudo o resto tem a ver também com o reporte para outra nota técnica e para os referenciais normativos que estão em vigor, algo que faltava aqui na redação do 1532. Sobre os sistemas fixos de extinção automática por agente diferente, não temos grandes alterações, a não ser a questão aqui das potências dos equipamentos elétricos e eletromecânicos. Portanto, antes tínhamos as questões apenas para os equipamentos de confecção de alimentos, temos também, por vezes, potências em determinados locais que não estavam vertidas não era esclarecedor, suficientemente esclarecedor, e, portanto, temos neste momento também este esclarecimento. Por outro lado, este número 3 reporta, então, para a medida compensatória, que esses sistemas podem de alguma forma resolver. Eu deixo aqui também os vários hipóteses em que estas medidas compensatórias podem ser, este sistema pode ser utilizado como medida compensatória, algo que também já ocorria. Relativamente à detecção de gás, há aqui uma ligeira alteração de texto, mas se repararem com alguma atenção é profunda, porque antes tínhamos todos os locais de risco C e neste momento temos apenas onde funcionam aparelhos de queima de gás e, portanto, há aqui uma ligeira alteração, da mesma forma dos ductos que eram protegidos. Aqui neste momento tem apenas a ver com dutos de edifícios da segunda ou superior, mas que contenham canalizações de gás combustível. Portanto, também é uma correção significativa. A questão dos equipamentos, portanto, dos edifícios existentes, onde as características equipamentos apresentem insuficiências comparados com os níveis de segurança devem ser linkados, ou seja, entrando naquilo que são as medidas de autoproteção, temos aqui a verificação de algo que apresentava algumas dúvidas, que tinha a ver com de que forma é que as medidas compensatórias de autoproteção deviam ser, por quem deviam ser descritas. No anterior diploma não era claro, neste momento, a partir do dia 1, será claro que, no que diz respeito às medidas de autoproteção, será o autor que as deve descrever e também propor
as medidas compensatórias. Por outro lado, dou nota que estas medidas, ao serem analisadas pela entidade competente, lei SANEPC ou município, no caso a primeira, podem ser exigidas mais medidas compensatórias de autoproteção adicionais. Esta é uma das questões que nos têm feito chegar em catadupa. Dou nota também que já enviámos para a publicação no Diário da República tudo aquilo que diz respeito às correções das gralhas que foram detectadas. Esta é uma delas, portanto, faltava aqui assinalar no quadro e, portanto, o texto final será este. A segunda categoria de risco também terá simulacros de acordo com o quadro que define a periodicidade dos mesmos que se encontra mais à frente. Portanto, esta situação também será corrigida. Relativamente ainda às medidas de autoproteção e àquilo que são que é a sua elaboração, neste momento não fazia sentido manter apenas o suporte de papel como o que seria válido e, portanto, se todo o serviço tem neste momento um cariz digital, como é evidente, tínhamos que ter aqui a possibilidade de ter estas medidas também e facultá-las em suporte digital. Relativamente às equipas de segurança, esta será uma alteração, a meu ver, algo trabalhosa, que é o facto de, a partir de o dimensionamento das equipas deixar de ser feito pelo este quadro que foi revogado, e passar a ser feito a partir daquilo que o autor das medidas julga mais conveniente, justificando e estando dependente depois da aprovação da ANEPC. E, portanto, para esta matéria nós também iremos trabalhar internamente para ter algumas balizas que nos orientem para que seja possível ter um critério uniforme para as mesmas situações, independentemente do local ou do técnico que analisa. Há aqui umas ligeiras diferenças naquilo que diz respeito ao desempenho de funções do delegado de segurança, portanto é esclarecido aqui em que situações, portanto, ele deve desempenhar a sua função, essencialmente quando há público, e também a possibilidade de desempenhar essas funções com cariz permanente ou acumular com outras funções. Aqui a clarificação sobre os registros, esta situação é essencialmente primordial na questão das inspeções, portanto temos a possibilidade de ter tudo o que diz respeito aos registros de segurança em suporte digital para consulta pelo pessoal técnico que realiza as inspeções, portanto não é necessário ter em suporte de papel de maneira alguma. E, por outro lado, temos aqui também uma alteração relativamente a quem deve ter a formação que está prevista. A grande alteração tem a ver com o ter os habitacionais, terceira e quarta categoria de risco, e depois damos aqui uma nota relativamente à questão dos alunos e formandos nos escolares permanência um período superior a 30 dias. E os frequentadores dos espaços esportivos e lazer também é uma alteração. A questão dos simulacros, dar nota também, e era uma clarificação de que a colaboração de elementos externos, nomeadamente bombeiros, proteção civil municipal, etc., é uma colaboração eventual, portanto, a existir no âmbito de avaliação de exercícios não é imposta, portanto, os exercícios são desenvolvidos pelo responsável de segurança com a sua equipa e diz respeito essencialmente ao rotinar dos seus membros das equipas pelos procedimentos que estão definidos em âmbito de medidas de autoproteção. No entanto, a existir participação e avaliação, aqui é indicado que deve ser feito pelo patamar municipal da Proteção Civil, que neste caso é o Serviço Municipal. Entrando nas condições específicas, temos aqui uma alteração relativamente à compartimentação corta-fogo dos agrupamentos de arrecadações. Portanto, temos aqui uma diminuição para 400 metros quadrados e também um esclarecimento relativamente àquilo que era
o que devia ser dotado em termos de condições técnicas nos núcleos de arrecadações. A questão da iluminação, da sinalização, do alarme e dos extintores, é indicado aqui, é esclarecido o que deve estar coberto. Foi retirado também a questão da rede de incêndios armada para áreas brutas superiores a 400 metros quadrados. Portanto, foi retirada esta exigência. Aqui uma alteração nas vias de evacuação significativa, a questão das vias da largura mínima das vias de evacuação para a habitação. Portanto, houve aqui um desagravamento relativamente e um esclarecimento aqui da UT2, mas houve de facto um desagravamento de alguns centímetros, mas que será significativo nos projetos que eram feitos e naqueles que serão feitos a partir do dia 1 de agosto. E, portanto, temos aqui uma redução para 90, onde antes tínhamos 1,20 m e para 1,20 m, onde antes tínhamos 1,40 m, no caso da segunda categoria de risco. Por outro lado, a questão dos locais de risco D, conforme já tinha dito, tem a ver com a questão das crianças de idade não superior a 3 anos. Portanto, é também aqui no 230 é clarificado. A questão da proibição nas GARs de transporte rodoviário de passageiros, a questão da interdição de estacionamento relativamente a veículos de transporte de mercadorias, isto no caso das GARs de transportes. Tudo aquilo que diz respeito às definições é um tema que será desenvolvido por nós em âmbito de nota técnica e, portanto, não trouxe aqui. Não existem também existem algumas, mas não são significativas alterações, mas pensamos que em âmbito de nota técnica será mais convenientemente desenvolvido. A grande novidade tem de facto a ver com a obrigatoriedade dos recintos itinerantes e provisórios passarem a ter diversas obrigações. Algumas já eram, alguns locais têm vindo ao longo dos anos a ser desenvolvidas medidas de autoproteção, inspeções, etc., mas de facto vem este anexo 2 clarificar de uma vez por todas o que deve estar coberto e como. Esta questão dos recintos aplica-se essencialmente a questões de itinerantes ou provisórios, eventos de grande afluência de público, mas desde que se constitua como um recinto, portanto tem que ser um espaço delimitado. Não sei se esta definição, que é aquela que é apontada aqui, será mais feliz. No entanto, o âmbito de aplicação deste anexo 2 diz respeito aos recintos cobertos ao ar livre, com lugares sentados, sem lugares sentados, com bancadas, com cadeiras, sem bancadas ou cadeiras. Portanto, estamos a falar de espaços que são constituídos sob a forma de recinto, com uma delimitação muito clara daquilo que são as entradas e saídas, com a eventual até cobrança de ingressos e, portanto, há um controle muito grande sobre o que é o recinto e sobre o seu efetivo e sobre as condições de segurança. No entanto, existe principalmente nos grandes centros urbanos alguns recintos que são constituídos, mas com construções permanentes lá inseridos e, portanto, nessas edificações aplica-se o regulamento tal como ele foi descrito. Portanto, não estamos a falar para esse edifício da aplicação das obrigações do recinto itinerante. Estamos a falar essencialmente de espaços como este, que são constituídos com edificações provisórias ou permanentes, com utilizações tipo 2 de estacionamento, com reuniões públicas, com desportivos, etc. E, portanto, com questões de campismos, essencialmente é para isto que vai servir o anexo 2. Este anexo 2 tem duas grandes condições, as condições de instalação e as de exploração, e, portanto, o trabalho que foi feito foi essencialmente para dar cumprimento a estas condições, ir buscar aquilo que é a regulamentação
e desagravar, em alguns casos, ou adequar ao tipo de utilização essas condições. E, portanto, deu resultado que temos um conjunto de condições que devem ser cumpridas para a instalação, condições que passam pelas condições exteriores, as condições de comportamento ao fogo. Muitos destes espaços têm tendas, estruturas insufláveis. As condições de evacuação é essencial, as condições de instalações técnicas, grande parte destes locais, ou a totalidade, tem instalações técnicas, principalmente as questões de energia são bastante importantes, e as questões de gás combustível, e depois as questões de sinalização e controle de incidentes, no caso do posto de segurança. Destaco algumas situações que no anexo 2 devem ser vistas com bastante cuidado. A questão do grau de prontidão de socorro, a questão da terceira e quarta categoria, cumprir quer as assistências, quer o grau de resposta de determinados veículos para determinadas situações, ou então implementar as medidas compensatórias. Na nota técnica que vai ser publicada sobre o grau de prontidão de socorro também já foi revista e será publicada, e portanto convém verificar. Existem várias situações em que podem ser implementadas medidas compensatórias para dar cumprimento ao artigo 6º, que é bastante importante porque grande parte destes locais estão fora das grandes cidades. Por outro lado, a questão da reação ao fogo é primordial. As estruturas insufláveis aqui são colocadas, foi feito um resumo sobre aquilo que diz respeito às coberturas, às tendas, às estruturas insufláveis, claraboias. Portanto, o anexo 2 descreve qual a classe de reação ao fogo destes materiais. Por outro lado, a questão do posto de segurança, é essencial que este local, que este recinto tenha um posto de segurança. Ele é obrigatório para a terceira e quarta categoria de risco, mas muitas vezes noutras categorias existe também uma estrutura a funcionar. Relativamente às condições de autoproteção, portanto, o documento que deve ser entregue para que este anexo 2 prevê, que são as medidas de autoproteção, tem uma constituição ligeiramente diferente daquela que existe para um edifício, passa pelos registros. Dou nota que, em alguns casos, é bastante o comprovativo do cumprimento da manutenção dos equipamentos, portanto não é necessário ter o mesmo tipo de registro que os edifícios possuem, basta o comprovativo de cumprimento da manutenção, que tem a ver com a instalação. As questões dos procedimentos de prevenção têm exatamente a mesma aplicação que tem no edifício, e depois o plano de emergência com a organização, o plano de atuação e evacuação. Para estas medidas de autoproteção no anexo 2 está previsto, no entanto, uma memória descritiva. Essa memória deve dar cumprimento à demonstração do cumprimento das condições técnicas da SCE que estão previstas para esse local. Portanto, as condições que estavam, que eu coloquei de início, deve ser feito um documento pelo técnico autor e deve explicar como foram implementadas. É uma memória descritiva e justificativa que tem depois dois tipos de plantas, a de localização e de implantação, com esta colocação destes dados. Aplica-se exatamente ao anexo 2, também é uma dúvida que tem surgido, aplica-se exatamente o mesmo artigo relativamente às qualificações profissionais, portanto, quem deve elaborar este anexo 2, estas medidas de autoproteção, estes documentos, portanto, é exatamente a mesma coisa de um projeto ou de medidas de autoproteção do edifício. Mas há uma ligeira diferença relativamente à atualização, ou seja, cada vez que estes recintos alterem a sua localização, deve ser feito uma comunicação através do e-Portugal. Este serviço vai estar também disponível a partir de dia 1, e a atualização não é uma aprovação nova das MAPs, mas é sim a atualização dos contactos e das duas plantas que são indicadas, a planta de localização e de implantação, que muda em função desta deslocação para os recintos itinerantes. E não está sujeita a taxa, é apenas uma ligeira comunicação. O anexo 2 não prevê a existência de vistorias, portanto estes espaços não estão sujeitos, excepto
se a Câmara Municipal, no âmbito da licença de utilização, o decretar, ou no âmbito de legislação especial, for necessário para efeitos de autorização de funcionamento. Portanto, é o mesmo artigo de um edifício, são as mesmas condições de um edifício. Relativamente às inspeções, não está sujeito a inspeções regulares, no entanto, está sujeito a inspeções extraordinárias. Portanto, são locais que não são verificados ao nível da inspeção regular que são desencadeadas para os edifícios. Relativamente aproveito para dar nota daquilo que é o nosso trabalho sobre a documentação técnica complementar, dizer que temos 6 notas técnicas aqui assinaladas a negro que vão ser publicadas em Diário da República e todas as restantes a partir do dia 1 de agosto estarão disponíveis no nosso site com uma reformulação completa. Além destas, temos também previsto o desenvolvimento, e já começámos algumas delas, portanto teremos brevemente uma que diz respeito à iluminação de emergência, uma que diz respeito a definições do regime jurídico e regulamento técnico. Consideramos que é necessário, para esclarecimento interno e externo, desenvolver esta nota técnica que esclareça algumas situações que não estão conformes no entendimento de todos e, portanto, é uma nota técnica que servirá até para futuras revisões legislativas. A questão dos recintos provisórios itinerantes é fundamental simplificar ainda mais para que possa ser aplicado pelo utilizador dos recintos. A questão das gares de transportes é uma situação muito específica, pretendemos dar conta. É algo que o regulamento técnico não é suficientemente esclarecedor sobre algumas matérias, alguma especificidade de determinadas intervenções em gares e, portanto, pretendemos também desenvolver este documento. E 2 que já estavam pensados há algum tempo, que têm a ver com o controle de fumos e com os materiais de construção, comportamento ao fogo dos produtos de construção. Aproveito também para dar nota e tentar responder já algumas questões que nos têm feito chegar e que vamos ter no nosso site. De qualquer das formas, nesta fase tentamos passar esta informação em todos os fóruns. Esta é algo a que todos os projetistas têm de ter atenção. Este regulamento técnico que vai entrar em vigor tem uma norma transitória. Portanto, o legislador decidiu ter uma norma transitória que diz que todos os pedidos de licenciamento ou apresentações de comunicações prévias que são feitas nas câmaras, se derem entrada até 1 de agosto, são tratadas pelo diploma que está atualmente em vigor. Só para situações que deem entrada nas câmaras a partir de 1 de agosto é que se aplica a redação do 135. Esta é uma situação que trará algumas nuances na sua aplicação e os formulários que estão disponíveis no e-Portugal vão também, em função disso, ser alterados a partir do dia 1 de agosto, por forma a recolher esta informação. Relativamente a futuras ações, aproveito também para dar nota daquilo que tem sido a nossa estratégia de intervenção, que passa, no que diz respeito a estes 2 itens, a legislação e os serviços, passa por ainda, durante este ano, termos todos os serviços online, ainda faltam pequenas questões, e a melhoria dos 2 canais que serão reformulados. Os 2 grandes canais de comunicação, que é a linha de atendimento 800 e o e-mail SCIE. Portanto, é para nós fundamental que estes 2 canais estejam perfeitamente aliados. Não acontecendo ainda a situação ideal, pretendemos até ao fim do ano ter esta melhoria implementada. Ela está diretamente relacionada com a disponibilidade de recursos humanos e, portanto, ainda assim vamos tentar melhorá-la. Relativamente à revisão da legislação, é a nossa intenção ter rapidamente toda a revisão executada e publicada, portanto, todos aqueles diplomas que vimos anteriormente, logo no início na tabela, tê-los todos publicados, assim como a revisão das notas técnicas e, se possível, dos cadernos técnicos, sendo que o fundamental aqui serão as notas técnicas.
Pretendemos, a partir de 2021, ligar logo em janeiro o novo back-office que temos vindo a produzir, a elaborar em 2020. Ele trará grandes melhorias no que diz respeito à comunicação com o cliente, à área reservada, à disponibilização de informação, à comunicação dos vários estados, porque passa um pedido e a todo o histórico que diz respeito a um edifício. E há depois um conjunto de bases de dados internas que são constituídas, que neste momento não possuímos. E, finalmente, a partir de 2021, ou em 2021, começar o que nós designamos por estudo de caracterização da segurança contra incêndio, que serão os trabalhos iniciais da revisão profunda da legislação. Aproveito também para dar nota, esclarecer algum auditório, digamos assim. Finalmente temos a nossa presença em todos os distritos garantida, em termos de gabinetes técnicos, e também relativamente, é uma dúvida que por vezes tem, relativamente àquilo que é a análise dos processos 14A. Nós temos estes locais que estão aqui assinalados a amarelo, que diz respeito à recepção de processos 14A, portanto, a nível nacional são nestes locais que são tratados, são estes locais que também estatisticamente recebem mais pedidos e, portanto, concentramos a análise daquilo que é atualmente o 14A num grupo restrito e mais especializado de técnicos, por forma a dar uma melhor resposta, principalmente na análise dos métodos que têm sido submetidos. Dar nota também de que existe um esforço grande por parte da ANEPC na quase duplicação do seu quadro técnico. O ano passado foi já possível incrementar este quadro, este ano estamos a caminho disso também, e temos aqui quase 60% do nosso quadro de pessoal neste momento, composto por técnicos licenciados e mestres em engenharia civil. Relativamente também aproveito para dar uma ligeira nota sobre o regime que tem sido também uma das dúvidas, o regime de credenciação que sofreu agora alterações por via da publicação da Portaria 148, que vai começar agora no dia 19 de julho, que entra em vigor. Portanto, são técnicos de qualquer Câmara Municipal que podem ser credenciados para as segundas, terceiras e quartas categorias de risco e têm exatamente a mesma formação e requisitos dos técnicos autores e também a formação específica a ser dada pela ANEPC, uma vez que ela versa não só sobre o Regulamento Técnico e Regime Jurídico, mas um conjunto de obrigações que têm a ver depois com o Código de Procedimento Administrativo, com a execução de inspeções, de vistorias e de mais um conjunto de legislação acessória para estes serviços de inspeção que de outro modo seria difícil ou impossível de ministrar. Os bombeiros mantêm-se, reduz-se ainda, passam apenas a assegurar as inspeções regulares de segunda categoria de risco apenas na sua área operacional. A dar nota também relativamente ao registro técnico dos autores, já temos no nosso site esta indicação, também nos têm chegado muitas dúvidas e nós esclarecemos, não tem sido possível ainda assinar os protocolos com as ordens profissionais, mantém-se a obrigação de estar inscrito nas ordens, portanto é exatamente o mesmo método que tem sido utilizado, não há diferença. Divulgaremos, assim que saiam os protocolos, divulgaremos todas as condições e todos os requisitos para registro na ANEPC. A página é cada vez mais o foco de centralização de toda a informação, toda a consulta e todos os documentos, a nossa página de serviços do E-Portugal, portanto, com todos os constrangimentos ou não, será por aqui a nossa porta de entrada dos vários serviços. O site também está permanentemente a ser renovado e, portanto, teremos aqui, neste momento, um incremento muito grande, brevemente, nas perguntas frequentes, no esclarecimento de várias questões que decorrem deste regulamento. Por último, deixo os nossos contactos, solicitando que todas as questões possam ser indicadas através do nosso e-mail SIE. Engenheiro Aides Rocha, não sei se... Ok.
Eu já estou com a boca seca, portanto. Eu emprestava-lhe a minha garrafa de água, mas acho que estamos a 300 km de distância, será um bocado partilhar. Ok, muito obrigado pela sua intervenção, muito interessante, eu gostei muito, posso afirmar, e eu acho que ajudou a esclarecer muitas questões que estarão certamente na cabeça das pessoas que assistem. Também foi profusa e também não se limitou só a falar das alterações ao regulamento técnico, como falou noutros aspectos que eu acho que são muito interessantes. Eu passava então ao período, dando-lhe tempo para beber o seu copo d'água, passava à sessão de perguntas. Nós temos aqui, tenho aqui um conjunto de perguntas não muito vasto, mas começava por, eu penso que já respondeu a isto, mas atrevo-me novamente, uma vez que foram colocadas aqui no Q&A, eu atrevo-me a colocá-las novamente. Eu acho que ficou claro, mas volto a repetir. Boa tarde. É possível entregar um aditamento a um projeto de segurança contra incêndio aprovado antes de agosto de 2020, com base na nova portaria 135, uma vez que há um desagravamento de algumas exigências com a consequente redução do custo de construção? Esta é uma questão. A outra é a seguinte: é possível solicitar que o projeto seja analisado ao abrigo da nova legislação, embora o projeto de arquitetura seja anterior a 1 de agosto? E mais uma última: os edifícios que estejam em construção podem ser atualizados pelo novo regulamento quanto à instalação de equipamentos, como é o caso de sprinklers em parques de estacionamento? Pronto, deixo-lhe as questões e deixo-lhe também as respostas. Eu não sei se os colegas irão gostar da resposta, mas de facto o diploma da norma transitória é, para bom e para o mau, muito esclarecedor. Se o processo de licenciamento ou comunicação prévia tiver dado entrada na respectiva Câmara Municipal até à data de entrada deste diploma, ele rege pelo 1532. Se tiver dado entrada depois, rege pelo novo diploma. Não há revisão, não há aditamentos. A figura do aditamento não existe. O que existe é um determinado projeto que nos é submetido e sobre isso há uma determinada decisão no tempo. E, portanto, depois de emitirmos essa decisão, ela fecha. Não há essa figura do aditamento. Bem sei que existem alterações que são produzidas em obra. Eu, quando estava em obra, também passei por muitas situações dessas, e quando chegamos às telas finais, onde é possível fazer alterações de obra, é aí que vertemos, mas também queremos, por vezes, o parecer da ANEPC. Mas mesmo a entrega desse documento e as correções que são feitas são sempre à luz da legislação do diploma 1532, da primeira redação, porque a data do processo de licenciamento é que dita, e estará no formulário para o técnico autor indicar se é antes ou depois desta charneira de 1 de agosto. É isso que vai ditar. Bem sei que, aplicando agora, algumas passagens, alguns artigos, desagravam determinadas situações, algumas significativas, mas não temos forma de contornar, a não ser anular o processo de licenciamento, mas isso estamos a falar de anular a arquitetura aprovada e tudo mais, e dar entrada com um novo processo apenas por causa desta especialidade. Portanto, é algo, não se pense que estamos todos a aguardar o dia 1 de agosto para a entrega desses processos, porque esses processos vão ser, se já deram entrada na Câmara, vão ser analisados à luz do 1532 e não do 135. Ok, sim. Penso que foi esclarecedor. Pronto, é o que está no diploma, nas disposições transitórias, portanto, é o que será aplicado. Nesta senda do licenciamento, tenho aqui uma pergunta. Diz o seguinte: gostaríamos de saber se, em vossa opinião, um regulamento técnico, seja ele de que especialidade da engenharia for, não deveria ser de possível aplicação em todo o território nacional, sem necessidade de adaptações técnicas face às especificidades de certas partes do território deste mesmo país? Eu não sei se o diploma se está a referir, por exemplo, às ilhas, não? Se o colega... Eu atrever-me a dizer que é um colega da Madeira. Ok, tudo bem.
Vamos ver, o regime jurídico sofreu uma ligeira adaptação quando foi implementado nas regiões autónomas. As regiões autónomas fazem parte da nossa comissão de acompanhamento, portanto há aqui um trabalho permanente relativamente à produção dos diplomas e das matérias e até das notas técnicas eles participam. Tudo aquilo que diz respeito ao regulamento técnico, do que sei, vai ser aplicado exatamente aquilo que saiu é aquilo que vai ser aplicado. Se repararem no início da apresentação, inclusive dei lá a nota da questão das vias de acesso na Madeira e nos Açores, tal como aqui no continente, em algumas zonas dos bairros históricos, temos inclinações e larguras que não são alamedas e, portanto, precisamos de ter soluções específicas. E aquela redação daquele artigo das vias de acesso foi preparada exatamente para isso, para nos ser submetida, quem está no licenciamento, na apreciação do projeto, nos ser submetida uma solução para as situações específicas que vão sendo encontradas não só nos bairros históricos, mas também nas ilhas. Tirando isso, todas as notas técnicas do que já verifiquei com os Açores e com Madeira, as notas técnicas, o regulamento, tudo aquilo que é componente técnica, não sofrerá alterações, vai ser de aplicação direta. Por isso é que este trabalho de desenvolvimento destes documentos é feito em conjunto e não apenas o pessoal do continente a produzir legislação. Ok, muito obrigado. Eu agora, pronto, seguindo um pouco a ordem do regulamento técnico, tinha aqui uma outra questão e que eu diria que encaixa na resposta que deu. Boa tarde. Relativamente à noção de operacionalidade dos meios de socorro, artigos 4º e 5º, gostava que esclarecesse, por favor, o que isso significa. Obrigada. O grau de prontidão do socorro, a nota técnica descreve o tipo de veículos que deve ser utilizado numa ocorrência de incêndio urbano. E, portanto, aqui as especificações, as vias devem ser desenhadas para esses veículos, não só em termos de inclinação, em termos de resistência, em termos de ângulos de viragem, etc. Não sendo possível, muitas vezes, eu dou o caso de Lisboa, onde os bombeiros chapadores, e o mesmo acontece nas ilhas e noutros locais, têm veículos mais pequenos, com características diferentes, para intervir em determinados locais. E, portanto, por parte do técnico autor também se deve, nós temos esse conhecimento, mas deve-se medir também desse conhecimento quando se propõe, quando se escreve, quando na memória descritiva se diz cumpre a questão das acessibilidades, mas deve também ir ao encontro dessa informação e perceber qual é o tipo de veículo que vai dar resposta. Essa informação, por vezes, está até no Corpo de Bombeiros que dá resposta. Eu aqui estou a ir ao grau de detalhe, por exemplo, nas ilhas, a determinadas zonas muito específicas. Permita-me que eu interrompa. Portanto, aconselharia os técnicos a entrar em contacto com os serviços locais, ou serviços municipais locais, ou com os bombeiros, no sentido de saber quais seriam os meios disponíveis para fazer face a um incêndio ou uma emergência. Não, aqui, vamos lá ver, não vamos inundar agora o normal de uma corporação de bombeiros, passa por aqueles veículos que estão descritos na nota técnica. Os veículos os veículos urbanos de combate a incêndio, os VUCs, os veículos tipo tanque, que estão os VTUs que são lá colocados, e os veículos de comando, portanto, e tirando as autoescadas. Estes são os tipos de veículos que ocorrem a uma situação de incêndio. Eu estou a dizer que determinadas intervenções em centros históricos antigos e também em determinadas zonas nas ilhas, com certeza, têm especificidades de intervenção por parte dos bombeiros, quer na questão da proximidade com os hidrantes e da sua utilização, quer na utilização de determinados meios em função de determinadas inclinações, que nas ilhas são muito pronunciadas, e que por vezes até impossibilita a utilização, por exemplo, de autoescadas, que numa situação semelhante seria feito aqui, seria utilizado no continente. O que eu digo é, não é para a intervenção de primeira categoria de risco de uma habitação que vamos agora telefonar para os bombeiros para saber se tem uma autoescada, não é por aí, não é? Mas essa informação é facilmente, ou através do Serviço Municipal de Proteção Civil, conseguimos facilmente essa informação.
Já agora permita-me uma chega. Há um site, eu acho que promovido por bombeiros, que tem as tipologias das viaturas existentes em cada uma das corporações. Isso eventualmente pode ajudar o técnico a... Existe, mas não sei se está atualizado. Portanto, tem que se ver se determinado veículo foi lá descarregado uma vez e ele até pode já ter sido abatido. Ok, sim. Agora, pronto, encadeando as questões, tinha aqui uma outra relativa aos hidrantes. Vamos continuar a seguir a ordem do regulamento técnico, que diz o seguinte: relativamente à localização dos marcos de incêndio, os mesmos têm de estar localizados a menos de 30 metros de cada uma das saídas de evacuação do edifício ou apenas de uma das saídas. Portanto, é aquela questão do artigo 12º que diz que deve existir pelo menos um hidrante que dista menos de 30 metros de qualquer saída fazendo parte integrante. A distância não deve ser superior a 30 metros das saídas que façam parte dos caminhos de evacuação. De todas, não é a leitura. Façam parte dos caminhos de evacuação. No entanto, são dos caminhos de evacuação situados nas fachadas de acesso às viaturas de socorro. Ok. Portanto, tem aqui várias premissas. E, de facto, em determinadas zonas urbanas, ela não pode estar a uma distância superior a 40 metros. Ok. É admissível. Ok. E isto também, já agora chegou uma pergunta interessante, que eu acho que veio a talho foi-se, relativamente à disponibilidade de água para os veículos de socorro, está contemplada alguma exceção sobre as distâncias dos hidrantes às saídas que façam parte dos caminhos de evacuação de edifícios da UT1 unifamiliares, primeira categoria de risco, nomeadamente em zonas rurais onde não existe rede pública de abastecimento de água? Eu penso que, eventualmente, o diploma já responde isto. O diploma já prevê isso, porque se não existir apenas para os casos da primeira categoria, pode-se recorrer a reservas de água, poços, tanques externas, etc., que abasteçam o edifício. Para a primeira. Aqui fala a habitação da primeira. Sim. Ok, obrigado. Depois também tinha aqui uma outra questão, esta tem a ver com as definições. Eu penso que também respondeu, pronto, uma vez que está previsto que a ANPC vai publicar uma nota técnica relativa às definições, mas não deixo colocar a questão. Será que o anexo 1 é suficiente para a interpretação do regulamento técnico? Não será a utilização do termo interpretação discutível? Isto alude ao número 1 do artigo 2º. Em minha opinião, que o legislador faz aqui uma redução significativa face à importância de todos os documentos legislativos, técnicos e bibliográficos necessários à compreensão da segurança contra incêndio como um todo indissociável. Hoje disse-me o número 1 do artigo? Segundo. Portanto, quando sim, eu acho que isto está no segundo, já agora... Sim, a questão das remissões. Consideram-se referidas ao presente regulamento todas as remissões a artigos que não identifiquem o respectivo presente local. Permita que eu interrompa. A interpretação do regulamento é feita nos termos das definições constantes. A antiga redação falava mais que as definições eram um apoio para a interpretação, mas não interpretavam, diria eu. Exatamente por isso é que é necessário desenvolver em âmbito de nota técnica para que estamos quase aqui agora a falar de uma, eu não posso utilizar a palavra Bíblia, mas estamos a falar de um documento que vai regrar tudo aquilo que diz respeito às intervenções, ou seja, quando eu tenho lá um conceito de área bruta de utilização tipo ou o que for, é aquilo que vai contar e, portanto, precisamos de esclarecer muito bem e há algumas definições que não estão, no meu ponto de vista, suficientemente claras, às vezes pela utilização do tipo de linguagem, às vezes porque conjuga determinadas situações que estão presentes no regime jurídico e no regulamento, ou que estão no regulamento e outras que estão no regime jurídico e, portanto, tem que ser mais claro. E por isso é que temos esta intenção de ter este documento. Para nós é um documento de apoio,
não, embora o artigo 2 tenha esta redação, não o pensamos como tal, mas é um documento de apoio que vai sendo sucessivamente trabalhado também com o apoio de todos os técnicos. Ok. Obrigado. Agora passava para as fachadas. Tenho aqui duas perguntas. Uma, portanto, diz o seguinte: relativamente à largura máxima de 30 centímetros nos pontos de penetração das fachadas, eu penso que aqui o autor da questão refere-se a edifícios com altura inferior a 9 metros. Podemos considerar a exigência dispensável face à existência de veículos autoescada na Corporação de Bombeiros local? Esta é uma das questões. Eu cometi aqui uma imprecisão, porque isto é exigível até aos 50 metros. Nos pontos. E a outra questão seria esta. Eu gostaria de saber como, em troços de elementos de fachada de construção tradicional, em que os vãos situados em pisos sucessivos da mesma formada não possuem 1,10 m, como será possível tecnicamente garantir o isolamento térmico a I60? Isto tem a ver com a questão de ter um elemento inserido na fachada, ou em alguns casos em que só temos 3 lados apoiados e há um bordo aberto, e se isto não seria talvez um EW em vez de um EI60? Sim, sim. A questão das fachadas, o que existe é para edifícios até 50, do que me disse, correto? Sim, eu estou a citar de memória, mas... eu estou a tentar verificar o texto correto. Os pontos de penetração forem constituídos por vãos. O pano do peito não deve ter espessura superior a 0,3 metros, numa extensão de 0,5. É isso? É isso. Okay. Aqui falamos de edifícios com altura, mas depois os pontos de penetração é que têm que ser acessíveis até aos 50 metros. Sim. Esta situação é para edifícios com altura igual ou inferior a 9 metros. É isso. A outra... Podia derrogar, se seria possível derrogar esta exigência, quando as corporações locais, portanto, nós sabemos que esta exigência decorre da utilização das escadas de ganchos tradicionais das corporações. E a pergunta vem no sentido de perguntar se os bombeiros locais têm autoescadas, será necessário cumprir este requisito. Não é, terá que ser cumprido porque a autoescada é um meio que não está disponível para todas as corporações. As escadas de bombeiros, os ganchos, esses sim estão disponíveis em todas as viaturas de urbanas de combate a incêndio. As autoescadas não estão e, portanto, temos que continuar a permitir o acesso às fachadas dessa forma para edifícios até aos 9 metros. Ok, pronto. Obrigado. E a outra questão tinha a ver com a questão da resistência das paredes das tradicionais. Sim, ou por exemplo dos chamados elementos opacos, que agora foi retirado por elementos de construção. Quando, por exemplo, temos palas ou varandas ou elementos de sacada que tem que se prolongar 1 metro para um lado do vão, ou se não for cumprido esse requisito, tem que ser resistentes ao fogo. Sim, terá que ser a I60, é o que o regulamento assim estipula. Não estou a ver que possa ser de outra forma. No caso dos diedros, a outra. É I60. É I60, sim. Ok, passava para a questão seguinte. Penso que a linha A do número 1 do artigo 25 existe uma alteração bastante importante. Foi retirado do texto comunicações comuns de diversas frações, o que tem implicações, por exemplo, no controle de fumo de vias comuns de edifícios de habitação da primeira e segunda categoria de risco e também a compartimentação desta mesma via. Estou a interpretar corretamente esta nova redação? Recorde-me só o artigo. É o 25º, é o que diz respeito à proteção e isolamento das vias horizontais de evacuação. Penso que tinha aqui no meu slide. É a questão...
Não, eu penso que sim, que a resposta é sim, que a interpretação está correta, portanto deixa de ser necessário proteger. Recordo-me qual era peço desculpa que eu estou a tentar... Alineado ao número 1. Eu pensava que tinha passado na apresentação. As vias incluindo átrios, incluindo as comunicações comuns na terceira e quarta categoria, devem ser protegidas. Quando o seu comprimento não chega aos 30 metros. Devem ser protegidas. A questão é que eu diria que, por definição, as vias horizontais, quando eu digo que são protegidas, têm que assegurar dois requisitos. Um, que é o isolamento ao fogo, e outro seria o controle de fumo. Controle de fumo. Ao derrogar isto, eu diria que o controle de fumo cai, não é? Mas coloca-se a questão também da compartimentação. Portanto, num edifício, por exemplo, de média altura, eu ter envolvente I60 e portas E30C. Vamos lá ver. É exigida proteção para as vias horizontais integradas nas comunicações de edifícios de terceira e quarta categoria. Portanto, eu penso que a exigência quando se diz exigência de proteção, ela deve ter esses requisitos. Mas o comum a diversas frações, por exemplo, se eu tiver um edifício de escritórios com diferentes utilizadores em cada fração, eu diria que com esta redação isso deixa de ser obrigatório. Sim, 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 sim. Portanto, quando a proteção está indissociável à envolvente resistente ao fogo e ao controle de fumo. Portanto, correto. Sendo assim, uma questão que se colocava muitas vezes é a dimensão do vestíbulo de distribuição, em que muitas vezes tínhamos 6, 7, 8 metros quadrados. Do átrio. Sim. E era bastante penalizante não fazer, não falo tanto do isolamento ao fogo, mas o controle de fumo, nomeadamente em habitação, tornava-se muitas vezes de execução manifestamente difícil. Aqui, com esta nova redação, eu diria que cairiam os dois requisitos de isolamento e proteção e o requisito de controle de fumo. Não sei se há mais aqui. Não sei se há mais alguma questões? Questão. Não, eventualmente, pronto, isto pode, ou esta questão eventualmente poderá ser endereçada para o mail da autoridade que falou há bocado e depois ser respondido. Nós algumas das questões, esta revisão foi preparada há alguns anos e, portanto, embora tenha tido uma leitura atenta agora antes da revisão, é sempre passível e ela continua a ter, quanto a mim, esta legislação continua a ter um problema porque não dá uma resposta clara porque é necessário conjugar uma série de alíneas, às vezes não só do regulamento, mas depois é preciso ir buscar também ao regime jurídico e às notas técnicas até. Eu dou o exemplo do 135, do controle de fumos, em que é preciso, para saber os locais, é preciso ir ao regime jurídico, mas também às condições específicas e também ao 135, em vez de ter uma leitura clara. E, portanto, nós o hábito que temos tido é de as dúvidas técnicas nos serem colocadas por e-mail para que a resposta seja convenientemente abordada internamente. Sim. Pronto, então eu pedi ao autor da pergunta para eventualmente a colocar através do e-mail disponibilizado pelo arquiteto Pedro Barbosa. Agora, permita-me agora esta pergunta é minha, que era o seguinte: falou nos recintos e qual poderá ser o entendimento do recinto provisório, nomeadamente na utilização tipo 12. Eu estou-me a lembrar que algumas indústrias
e armazéns para terem grandes quantidades de paletes que, se estiverem à intempérie, se deterioram precocemente. E a pergunta é, o que é que pode ser considerado provisório, uma vez que o próprio regulamento, o anexo 2 do regulamento técnico admite que haja recintos provisórios instalados por mais de 6 meses. Portanto, o que é que poderia ser provisório era a primeira questão. E a segunda parte da questão era, eu penso que uma tenda poderá ser entendida como um recinto provisório, mas se eu substituir a lona da tenda por um painel sanduíche, a pergunta é provisório na mesma? Ou também perguntando o provisório decorre do intervalo temporal em que a tenda está montada ou do tipo de construção, porque pelo que eu fiz da leitura do anexo 2, os recintos provisórios, na maior parte dos casos, não há necessidade melhor dizendo, as estruturas não carecem de qualquer resistência ao fogo. Não, carece, sim, exatamente. Vamos ver, desde que não seja um provisório definitivo. O nosso provisório é mesmo provisório. Totó? Sim? Ou definitivamente provisório Não, é que esse conceito do provisório definitivo nós não o temos, mas sabemos que existe. Mas o anexo 2 não é para dar resposta a isso. Vamos ver, se determinada... foi como disse na apresentação, este anexo 2 visa dar resposta a situações de recintos que são constituídos para determinadas utilizações, para determinados fins, mas tem um princípio, meio e fim. Portanto, não estamos a falar de situações que vão ficar instaladas durante muitos anos. Não estamos a falar de operações urbanísticas que sejam necessárias de levar a cabo para implementar esses recintos. A situação da indústria parece-me a mim que se já faz parte do prédio aquele recinto, ele é um recinto à luz do que temos hoje em dia. As exigências que existem para esse recinto não andarão muito longe daquilo que iríamos ter se utilizássemos o anexo 2. Não há grande vantagem. No entanto, imagino que eu utilize esse recinto para montagem de tendas, montagem de estruturas ou de locais com uma grande carga de incêndio. Então aí se calhar vou ter que ter um determinado tratamento e utilizar o anexo 2. Mas lá está, será que vale a pena desenvolver medidas de autoproteção e condições de instalação para esse recinto que já faz parte das medidas de autoproteção da indústria, ou faz apenas adequar as medidas de autoproteção que já existem para dar resposta a esse espaço? Coisa diferente é se determinado município, como nos acontece muito, entende montar uma tenda para constituir um recinto para as festas, pois isso assim é um recinto que tem entradas, tem saídas, tem caminhos, tem de evacuação e tem determinadas reações ao fogo que tem de cumprir com essas telas que vão ser implementadas. Portanto, digamos que são estes dois mundos. Quando eu disse, não sei se aquela definição estava mais feliz, porque de facto ela fala, a definição de recinto fala em estacionamentos, fala em indústria, fala... Não, a questão é que eu diria que na maior parte dos casos nós assumimos que o recinto está associado ou ao T6, portanto os espetáculos e reuniões públicas, ou ao T9. Quando entramos no T12 podemos, pronto, eu acho que já não, pode eventualmente não ser tão intuitivo. Embora, por exemplo, há uma indústria aqui do Norte para que produz transformadores e quando tem picos de produção para os proteger, não tem espaço dentro da fábrica, montam umas tendas para os proteger, não é? Para não estarem em pé. Repara, se essa indústria já tiver medidas de autoproteção aprovadas, com esse recinto aprovado de uma determinada categoria de risco, se não alterar a categoria de risco na utilização tipo, cabe apenas ao responsável de segurança fazer as alterações que julgar necessárias para o cumprimento da segurança, de todas as normas, implementá-las e registá-las para memória futura ou para inspeção. Não é necessário entregarmos umas medidas de autoproteção apenas para uma situação pontual de armazenamento de um determinado produto no ano. Okay. Mas isto, lá está, eu estou a dizer isto com os dados que me estão aqui a dar, não
não constitui prova para... Sim, claro. Estamos a falar de situações, eu diria... Éticas. Não, sim, conceptuais, portanto, depois que eu diria que cada caso é um caso e terá que ter uma apreciação própria. Eu aproveitava, não sei se tem alguma disponibilidade, há aqui algumas perguntas na parte da credenciação dos técnicos, da formação. Sim. Eu acho que já foi falando, não sei se eventualmente vale a pena aprofundar o tema. Há talvez aqui uma nuance que talvez valha a pena explorar, que é a questão da formação geral ou específica em e-learning homologada pela NPC. Uma pergunta colocada às 6h46, 18h46. Portanto, e-learning, pronto. Nós vamos ver, a formação que neste momento temos reconhecida, as ações de formação dizem respeito à portaria 64. Ou seja, a portaria 64 é para a credenciação dos elementos dos bombeiros, ok? A formação de técnicos era regulada pelo protocolo que existia com as ordens profissionais e que deu origem a um determinado registro, mas que em determinada altura, por via de uma decisão do Tribunal Constitucional, o artigo 16 foi declarado inconstitucional. Ou seja, esse reconhecimento das ações de formação caiu igualmente, porque caíram os protocolos, ok? E, portanto, nós não temos... Com isto quer dizer que nós não temos nenhum reconhecimento de ações de formação neste momento, seja e-learning ou não seja e-learning, ok? A única coisa, eu não queria adiantar muito relativamente àquilo que tem sido o assunto dos protocolos com as ordens tem estado em curso desde o ano passado, portanto não é algo que o atraso que se verificou foi devido a alguns entendimentos daquilo que é a redação que está na mesa, mas a única coisa que posso dizer é que ele dará resposta àquilo que é hoje em dia as tendências de e-learning, ou à tendência ao facilitar de algumas matérias serem transmitidas no online. No entanto, não sou da opinião que todo um curso de formação, neste caso indo ao encontro do que está referido aos técnicos, não sou apologista que deva decorrer exclusivamente num sistema, será num sistema misto, não será apenas num sistema online puro. Ok. Obrigado. Depois tinha aqui uma outra questão, porque a primeira parte é recorrente, a segunda... Pronto. Boa tarde. A apresentação feita pelo Sr. Diretor Arquiteto Pedro Barbosa vai ser disponibilizada? Isto é, muitos participantes colocaram esta questão. Irei enviar de seguida para si o PDF para poder disponibilizar. Todas as nossas apresentações são públicas. Ok, pronto. Então depois também isso será disponibilizado na área relativa do sítio da Ordem dos Engenheiros. E depois o mesmo autor pergunta se é possível disponibilizar o mesmo género de apresentação para as alterações do regime jurídico, porque ele depois afirma que essa informação sintetizada proveniente da NPC pode ser muito útil para esclarecer algumas dúvidas com as entidades municipais. Pronto, eu penso que está respondido. Nós faremos infelizmente a atual situação não nos tem permitido ainda desenvolver um conjunto de ações que tínhamos pensado, nomeadamente ações que chegámos a fazer presencialmente para técnicos das câmaras municipais, mas teremos que voltar de alguma forma, não só por via deste anexo 2 que tem muita interferência, entre aspas, com aquilo que é o trabalho municipal, mas principalmente por via da credenciação de técnicos de primeira categoria de risco nas câmaras municipais, por via da implementação da Lei 50, e portanto nós vamos publicar um despacho específico sobre essa matéria, e quero dizer que durante as ações de formação que eles terão e durante a comunicação com as câmaras, também daremos nota e de que forma é que chegam até nós para dirimir determinadas situações que por vezes chegam a ser caricatas de entendimento das câmaras municipais sobre a nossa legislação.
para quem está no meio é fácil, mas em alguns locais não tanto. Ainda assim, esse documento que refere do regime jurídico, haja tempo e recursos que faremos esse resumo. Não um livro com desenhos bonitos, mas tentaremos fazer alguns desenhos, não sei se com tanta qualidade como alguns livros que estão nas nossas livrarias. Okay. Pronto, então eu vou aconselhar o autor da pergunta a estar atento ao sítio da autoridade para ver se há novidades. Eu tenho aqui mais algumas questões, umas são muito específicas, eu penso que fogem um pouco ao âmbito desta apresentação geral. Há aqui uma que é recorrente, que é a questão da obrigatoriedade da apresentação de projeto. Eu penso que, não sei se quer dizer algumas palavras, é obrigatório de um projeto de segurança contra incêndios para um edifício de habitações. Eu penso que nesta altura, perdoem-me a ligeireza da linguagem, nesta altura do campeonato a resposta é sim, não é? Ou sob a forma de ficha de segurança ou de projeto. Não, o que nós temos é a alteração da ficha de segurança. Para a primeira, como sabe, já tem duas situações em que é necessário alguns desenhos. Tirando isso, só estou a ver para a primeira, quando são para edifícios existentes, no âmbito do 14A, aí tem que fazer um projeto. Eu não percebo bem o âmbito da pergunta, se concordava que devíamos ter projetos para tudo ou não. Não, é que a pergunta se é obrigatório o projeto. Não, o Simplex diz que não é necessário, a não ser que legislação específica assim o determine. Temos o caso dos equipamentos sociais, hospitalares, etc. Portanto, há algumas situações em que obrigam ao nosso projeto e ao nosso parecer. Há outras situações em que isso não acontece. Permita-me agora uma outra pergunta, que é no número 2 do artigo 57, que diz respeito às distâncias a percorrer nos locais, foi acrescentada uma linha que diz que as distâncias dos locais não se aplicam ao interior das habitações, só às zonas comuns. Mas eu diria que talvez estas questões das distâncias deveriam ser remetidas antes para o artigo 61º, que é o que diz respeito às distâncias a percorrer dos locais ou frações até ao exterior ou via protegida. Certo, mas como sabe o regulamento, na minha opinião não entra dentro da habitação, deveria entrar e portanto estamos sempre a falar na habitação apenas de regular os espaços comuns, portanto nunca poderíamos regular o interior da habitação. Ok. Mas as nossas habitações, grande parte também se tivesse 30 metros a percorrer até chegar à saída, estaríamos a falar numa boa habitação, portanto infelizmente não é esse o mercado. E partilho a minha experiência pessoal. Uma vez analisei um projeto em que a distância de evacuação no interior de fogo era de 20 metros. 20 metros? Estava para andar de bicicleta. Ou agora... Ok, tenho aqui mais esta diz respeito às taxas. Para quem estava inscrito na NPC, tem de efetuar um novo registro e pagar as respectivas taxas. E os técnicos terão obrigação de reciclar a formação. Eu sobre não estando ainda regulada a questão estando dependente da assinatura de protocolo com as 3 ordens, eu não poderei responder às questões que têm a ver com a matéria que vai sair nos protocolos. Ainda assim, a única coisa que posso dizer é que está perfeitamente salvaguardada a questão de quem fez formação antes, devidamente reconhecida, e a questão da devolução das taxas e pagamento também das mesmas, porque se repararem nós temos uma portaria de taxas que foi recentemente atualizada e tem valores de pagamento para registro. Ok, obrigado. Eu não sei, arquiteto Pedro, não sei se tem mais a disponibilidade para mais uma ou duas perguntas. Até às 23h59 tenho a autorização do nosso presidente para estar aqui, portanto. Nós não queremos... Estou a brincar. Simpatia e disponibilidade. Então, eu
Pronto, já vamos com cerca de quase 2 horas, mas 2 horas menos um quarto. Agora perguntava-lhe aqui, qual ou quais são as razões de cariz técnico para a não observância no regulamento técnico dos níveis de iluminação de segurança de referência conforme a norma específica EN 1838? Quem interviu diz que, que o regulamento não cumpre a EN? Sim. Agora acrescento, a resposta a isto virá na futura nota técnica da... Sim, não consigo agora localizar exatamente, mas uma das questões que foi que esta revisão teve foi o remeter para as normas em vigor numa série de assuntos. Portanto, acho estranho que neste não esteja. Ainda assim, na nota técnica, até porque temos de estar a cumprir aquilo que são as normas, não é? Na questão de não estar, pois terá que ser dirimida apenas na produção da nota técnica. Não posso... Permita-me uma chega. Eu diria que o regulamento define graus de exigência, quando tem e quando não tem. Portanto, sim. Cabe ao projetista de segurança com o eletrotécnico para definir depois a pormenorização. E as normas, se não estiver... Nós fizemos referência a um conjunto de normas porque elas, estando aqui na legislação, no diploma, são obrigatórias. Se não estiverem, são indicativas. Sim. Ok. Pronto, em meu nome pessoal e em nome da Comissão de Especialização, gostava de agradecer a sua disponibilidade e a participação. Eu acho que foi muito interessante e profícuo. Agora, para terminarmos esta sessão, ia passar a palavra ao engenheiro António Oliveira, que é o coordenador de especialização da Engenharia de Segurança, que fará o encerramento deste webinar. Arquiteto Pedro, o meu obrigado. Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Sim? Eu penso que desta vez sim. Há bocado houve alguma interferência, mas agora está... Ótimo. Sinais fortes e claros. Três palavras apenas. A primeira, naturalmente, para agradecer ao arquiteto Pedro Barbosa a viagem muito qualitativa e quantitativa em termos de conteúdo e de oportunidade que nos trouxe. De facto, foi excelente. E permitam-me acrescentar às minhas palavras os testemunhos que alguns dos participantes no evento já manifestaram através da plataforma. Portanto, é inequívoco a oportunidade e o interesse deste webinar. Naturalmente, agradecer a todos os participantes. Eu tive a oportunidade, com alguma atenção, de ver que nós tivemos sensivelmente até às 19 horas quase 250 participantes. Neste momento estamos nos 160 e tal. Portanto, de facto, a grande oportunidade num instrumento de política pública para a nossa segurança coletiva muito relevante e digamos, estes esclarecimentos muito oportunos. Dizer para quem também já o referiu em termos de pergunta que este webinar, tendo sido gravado, vai ser possível ser revisitado a partir da manhã na plataforma hashtag Juntos Somos Engenharia da Ordem dos Engenheiros, no respectivo site. Portanto, é uma oportunidade para, de uma forma, porventura, tranquila e mais pausada, uma maior apropriação da excelência dos conteúdos e da viagem que o Sr. Arquiteto nos permitiu fazer do regime, que não se ficou apenas pela portaria, pelas alterações ao regulamento, mas também questões de futuro, questão das relações com a sociedade e com os agentes, e dizer naturalmente que aos participantes e reiterando o agradecimento ao arquiteto Pedro Barbosa, dizer que outras ações, outras iniciativas da especialização em Engenharia e Segurança da Ordem terão lugar no futuro e esperamos continuar a merecer o interesse e a participação de todos
E a última palavra, atendendo à excepcionalidade da nossa vida coletiva, desejar boa saúde a todos e, enfim, os sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado. Obrigado. Damos por concluída a sessão. Ok.